nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Só dando uma palhinha aí nessa programação do dia 31 de outubro, nós fizemos uma parceria com a 10ª Igreja e o objetivo é nós fazermos uma série de conferências em conjunto com os irmãos da 10ª. Então vai ser na terça-feira, dia 31, é uma terça-feira, né? Nós vamos então substituir a reunião de oração para fazermos estas mini conferências em que nós vamos abordar os chamados 5 solas da reforma. Então, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e sola Deo Gloria. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e a Deus toda a glória, né? Então nós vamos abordar esses 5 tópicos, e aí eu convidei o seminarista Talmai para falar de 2 desses tópicos, o reverendo Noel falará de um e eu falarei dos outros 2. Então a ideia é nós termos essas mini conferências, né? E nós estamos marcando o início para as 19h30, exatamente para que não fique tão pesado depois. Então a ideia é nós termos breves palavras, né, de 10 minutos no máximo, cada um ali, para expor o que significa aquele conceito, e depois temos também um momento de perguntas, de respostas, de interação, né, com os irmãos a respeito da importância desses temas que foram defendidos na Reforma Protestante. Então, os irmãos, se quiserem convidar, né, visitantes, convidar pessoas da família, é muito importante, né, para conhecerem um pouco até da nossa base confessional, né, em que nós cremos. Então, fica aí os irmãos já convidados para essa data do dia 31 de outubro. Meus irmãos, nós estamos estudando, né, ainda, e vamos dar continuidade, então, àquela questão que envolve a necessidade da disciplina na Igreja de Cristo. E eu quero convidar os irmãos para que abramos novamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à exposição desse capítulo. Nós já temos feito isso, né? Já tivemos 2 estudos a respeito deste capítulo. Hoje nós vamos dar continuidade e penso que mais um domingo será suficiente para nós fecharmos esse tema. 1 Coríntios, capítulo 5, nós estamos tratando, para aqueles irmãos que não estavam acompanhando, né? Nós estamos tratando da necessidade da disciplina na igreja. Eu disse aos irmãos, e relembro, que nós fizemos uma breve pausa na exposição da confissão de fé, para tratarmos desse tema que nós julgamos ser importante nesse momento para a vida da igreja. Então, por essa razão, nós fizemos uma pausa no estudo da confissão para trazermos este tema, né, da disciplina, da necessidade da disciplina na Igreja de Cristo. E nós já fizemos, então, a introdução, já 2 estudos, né, a partir deste capítulo 5 de 1 Coríntios, em que Paulo trata de um problema existente nesta igreja. Vou relembrar algumas coisas aqui para que os irmãos possam fixar, aqueles que já ouviram e aqueles que ainda não ouviram, né, poderem também acompanhar o nosso raciocínio aqui. Detalhes importantes. Corinto era uma cidade bastante importante naquele cenário do Novo Testamento, ok? Era uma cidade que recebia muitos visitantes, especialmente comerciantes, representantes comerciais, né? Gente que vinha vender, comprar. Era uma cidade muito movimentada, era um grande centro comercial e também um grande centro religioso ou de pluralidade religiosa. Havia em Corinto uma efervescência religiosa muito grande. E por esta razão, como em toda cidade grande, a diversidade cultural, a pluralidade religiosa, etc., gerava também na igreja esse mesmo clima, né, de pessoas diferentes, com linguagens diferentes, ideias diferentes. E por isso, Corinto se revela uma igreja difícil de ser pastoreada.
difícil de ser pastoreada, porque era uma igreja bastante influenciada pelo mau costume da sua geração. Então nós vamos ver em Corinto muitos problemas. A igreja de Corinto era uma igreja com vários problemas, de todo tipo de problema, né? Então havia divisões entre pessoas, havia panelinhas na igreja, a ponto, por exemplo, de isso prejudicar o próprio momento da ceia. Então, o capítulo 11, Paulo fala sobre isso. Paulo fala: olha, nisso eu não posso louvar vocês, porque vocês se reúnem para pior. Ou seja, eles se reuniam para fazer grupinhos, fazer panelinhas, né? Para disputar entre eles quem era mais importante, quem era mais espiritual, quem tinha determinado dom, quem não tinha determinado dom. Alguns achavam que ter um dom específico fazia com que ele fosse mais importante do que o outro. Alguns discutiam o próprio selo batismal, né? Se eles tinham sido batizados por Paulo, se eram batizados por Apolo. Então havia ali em Corinto uma disputa religiosa, uma disputa espiritual bastante grande. Havia problemas também relacionados às questões sociais. Havia, por exemplo, crentes que levavam outros irmãos na justiça comum. Então, às vezes, um irmão tinha uma demanda civil contra algum outro irmão da igreja, e ao invés de tratar desse problema na própria igreja, com o próprio irmão, essa pessoa levava para que a comarca, né, civil pudesse julgar. E aí Paulo questiona: será que não há entre vocês pessoas sábias capazes de julgar esses problemas? Vocês precisam levar para gente de fora, vocês precisam levar a demanda de vocês para ímpios. Será que vocês não têm condições, maturidade, sabedoria de resolver o problema entre vocês, né? Havia problemas teológicos também na igreja de Corinto, né? Eles discutiam, por exemplo, a questão dos dons. Então, para eles, falar em línguas ainda era uma situação que distinguia determinado grupo. E Paulo precisou ensinar para eles que o falar em línguas era um movimento da época do Pentecostes e que não fazia mais nenhum sentido naquele momento ali, porque Cristo já havia revelado todo o seu ministério, e que, portanto, o mais importante agora não era a manifestação de determinado dom, mas era a compreensão da verdade do Evangelho. Então Paulo chega a dizer para eles: olha, eu prefiro falar 5 palavras na língua de vocês, que vocês entendem, do que falar tantas outras em outras línguas e que vocês não vão entender. Ou seja, o que importa agora é a edificação do corpo de Cristo, é o entendimento a respeito do Evangelho, não é a manifestação de dons sobrenaturais. Isso não importa mais, né? Então eles tinham problemas teológicos. E para finalizar esses vários problemas que eu citei aqui, e olha que havia outros ainda, né? Mas para finalizar, Paulo também fala a respeito de um outro problema que eles tinham, que é o problema que ele trata no capítulo 5, que é um problema relacionado à moralidade, um problema sexual grave, um pecado sexual grave que determinada pessoa estava cometendo na igreja. E mesmo assim, mesmo sendo um pecado visível, exposto, público, os crentes de Corinto não tinham tido a percepção, a coragem e o discernimento espiritual de tratar deste pecado como de fato ele merecia ser tratado. Então o capítulo 5 é um capítulo duríssimo do apóstolo Paulo, em que ele aponta o dedo para o infrator, que era possivelmente um jovem ainda, um rapaz relativamente novo, que estava mantendo relação sexual com a sua madrasta. E a igreja via isso, todo mundo sabia, ou pelo menos grande parte, a maioria da igreja sabia, mas eles estavam ensoberbecidos quanto a isso, a ponto de não se importarem. Era um pecado público, mas que não era tratado como deveria ser. Ou seja, aquele rapaz, aquele jovem, não havia sido disciplinado, afastado da igreja, afastado da comunhão, até demonstrar arrependimento, e isso gerava para a igreja um grande problema.
porque o pecado deste rapaz estava contaminando a igreja toda. Então, Paulo deixa muito claro que era necessário tratar esse pecado, disciplinar esse rapaz, tirar essa imoralidade, esse pecado, essa infâmia, que é o que Paulo nomeia aqui, do meio do povo de Deus, para que a igreja voltasse a prosperar, para que a igreja pudesse novamente receber de Deus os benefícios espirituais que nós esperamos que toda a igreja cristã receba. Então, meus irmãos, feita esta introdução, eu gostaria de reler com os irmãos o capítulo 5, ok? Vamos ler novamente para que a gente possa fixar bastante aqui esta situação, né? E eu vou, depois da leitura, chamar novamente a atenção para alguns pontos, para que a gente possa finalmente entrar no assunto de hoje, em que nós vamos abordar o trecho que começa a partir do versículo 5, em que Paulo traz duas instruções, que é, primeiro, entregar a Satanás, e depois Paulo diz também que o fermento deve ser tirado, lançai fora o velho fermento. São duas ordens, né, que Paulo coloca aqui em relação a esta pessoa, e por isso nós vamos analisar um pouco mais cuidadosamente estas ordens do apóstolo. Antes vamos ler o capítulo 5. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou berberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, novamente nós estamos de volta à Tua Palavra, neste capítulo do apóstolo Paulo, e nós pedimos ao Senhor que nos oriente nesta manhã, para que possamos, ó Deus, retirar daqui o ensino verdadeiro, claro, direcionado de Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, avaliar nossas próprias condutas, tanto individual quanto coletiva, de maneira que tanto individualmente nós sejamos exortados a nos alinharmos à palavra do Senhor, bem como também como igreja, para que possamos agir de maneira correta nestes casos que envolvem a aplicação da disciplina, ó Deus, para que a Tua igreja seja cada vez mais purificada, cada vez mais reta, cada vez mais pura, comparada à exigência que o Senhor faz na Tua palavra, de sermos santos, porque o Senhor é santo. Que assim, Pai Santo, nós sejamos instruídos pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, preenchidos de Tua graça, para que sigamos a nossa vida com alegria, disposição de coração,
de sempre sermos obedientes ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Pois bem, meus irmãos, então mais uma vez, rapidamente, fazendo aqui algumas considerações do texto. A primeira consideração é que o apóstolo Paulo, ele recebe a notícia de que há este pecado na vida da igreja de Corinto. Aí o texto começa com a expressão geralmente. E nós destacamos no primeiro estudo que esta expressão, ela significa dizer que o pecado que era cometido por esse rapaz era um pecado público. Por isso, quando Paulo diz assim, geralmente se ouve que há entre vós, Paulo não está comentando algum tipo de boato, não é uma fofoca, um boato que talvez Paulo tenha ouvido e agora ele está repercutindo. Não, na verdade, Paulo está dizendo que esse era um pecado público e tão público que as pessoas comentavam sobre ele. Por isso ele usa o advérbio geralmente. De maneira geral, ou seja, de maneira pública, nós ouvimos que há esse tipo de pecado entre vocês. Segunda observação, Paulo nomeia o pecado. Ele diz que esse pecado é o pecado de imoralidade. E aqui, naquele estudo também anterior, nós fizemos uma explicação a respeito disto. A palavra de Deus, ela utiliza vários termos para definir os pecados sexuais. Não são todos os pecados sexuais que são chamados pelo mesmo nome. Cada pecado sexual tem o seu nome. Então, o adultério, a fornicação, a impureza, a imoralidade, são tipos de pecados sexuais que a palavra de Deus nomeia em situações específicas. Nesse caso aqui, o texto está chamando de imoralidade, Paulo está chamando de imoralidade, o pecado do incesto, que é o relacionamento entre membros de uma mesma família. No caso, era um rapaz que estava tendo relação sexual com sua madrasta, a esposa do seu pai, a mulher do seu pai, ok? Então, era uma relação incestuosa. Por isso, Paulo chama esta relação de imoralidade. E essa imoralidade, terceira observação, era uma imoralidade tão grosseira, tão agressiva, que Paulo chega a dizer que nem mesmo no mundo, nem mesmo entre os gentios, esse tipo de comportamento era um comportamento aprovado. Porque há certos tipos de pecados que até mesmo entre as pessoas ímpias, não são pecados tão toleráveis ou tão facilmente aceitos, são pecados que causam estranheza. Quando nós ouvimos falar a respeito de determinadas circunstâncias, como, por exemplo, pecados que envolvem pedofilia ou outros tipos de pecados dessa natureza, nós geralmente reagimos com alguma indignação, mesmo aquelas pessoas que não são crentes, Mesmo as pessoas não cristãs, elas reagem com indignação, porque elas percebem que é um tipo de imoralidade que foge ao padrão, digamos, de outros tipos de pecados que são, às vezes, até socialmente aceitáveis. Então, por exemplo, o adultério, muito embora ele seja um pecado gravíssimo, como nós sabemos, Aliás, hoje à noite nós vamos introduzir este mandamento, o sétimo mandamento no sermão. Já convido os irmãos, para estarem presentes. Não adulterarás. Nós vamos iniciar a exposição desse mandamento. Nós vamos ver que o aspecto do adultério, o primeiro aspecto do adultério é exatamente a relação extraconjugal. Pessoas casadas que um dos cônjuges mantém relação com outra pessoa que não é o seu próprio cônjuge. Então, isto é o chamado adultério, propriamente dito. É a primeira imagem que a gente tem de adultério na Bíblia. Muito embora ele não se resuma só a isto, mas é a primeira imagem que nós temos. O adultério na nossa sociedade, ele é até mais suportável do que alguns outros tipos de pecados sexuais, Então há alguns tipos de pecados que são mais agressivos do que o pecado do adultério, na sociedade que eu digo. Então, às vezes, na sociedade existe uma certa aceitação mais passiva do pecado do adultério. Então você tem aí, por exemplo, pessoas famosas que vira e mexe, a gente fica sabendo pela mídia, pelos fofoqueiros de plantão da mídia, que teve um relacionamento com outra pessoa, traiu fulano, traiu Beltrano, mas esses são pecados mais que chegam a virar até mesmo piadas, entre
as pessoas. Mas há outros tipos de pecados, como a pedofilia, por exemplo, a zoofilia e outros tipos de pecados sexuais que são mais nojentos, mais agressivos, né? Até mesmo à sociedade ímpia. Então é o que Paulo está falando aqui. Naquela época, esse tipo de pecado, o incesto, era um pecado grosseiro, nojento, que até mesmo as pessoas de fora da igreja teriam dificuldades de aceitar. Então isso agrava a situação de Corinto, porque Paulo menciona um tipo de pecado que até mesmo as pessoas não crentes reagiriam de maneira contrária. E por que a igreja então não está tratando de um pecado tão nojento, um pecado tão agressivo, até do ponto de vista social? Então esse é o terceiro aspecto que a gente chama a atenção aqui, né? O quarto aspecto é que Paulo diz, ainda no versículo 1, que este pecador, este rapaz, ele era um rapaz cujo senso de impunidade já tinha entrado no seu coração de tal maneira que ele já estava pecando sem qualquer tipo de pudor. Ele não se importava mais de as pessoas observarem o pecado dele, nomearem o pecado dele, saberem do pecado dele. Porque Paulo usa o verbo aqui, atrever. No versículo 1 ele diz, isto é, haver quem se atreva. Paulo está dizendo que esse rapaz ele era atrevido mesmo, ele era assim, ele não estava nem aí para o que as pessoas estavam pensando a respeito disso. As pessoas sabiam que ele tinha esse relacionamento incestuoso, mas isso não o afetava, ele continuaria praticando esse pecado, sem nenhum problema, sem nenhum peso de consciência, sem nenhuma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Continuaria indo à igreja, participando da igreja, e com o mesmo pecado, porque não havia um julgamento específico, claro, né? Um julgamento eclesiástico a respeito desta situação. Então essa é a descrição que Paulo faz no versículo 1, essas 4 situações: um pecado público, um tipo de pecado extremamente agressivo, um pecado que era uma forma, né, de agressão a Deus e à igreja, e um pecado especialmente de atrevimento, alguém que pecava e não se importava com as consequências desse pecado. O senso de impunidade daquela comunidade era bastante grande, então ninguém tinha problema de continuar pecando, afinal de contas, o fulano faz, o Beltrano faz, então não tem problema se eu também fizer, né? Era aquilo que a gente chama de vistas grossas, né? Todo mundo ouvia, sabia, mas deixava para lá para não tocar nesse assunto. No versículo 2, Paulo diz que esse é um grande problema da igreja, porque embora seja um pecado individual, esse pecado afeta toda a igreja. E por isso Paulo agora, ele implica responsabilidade para a igreja. Observe que Paulo não chama a atenção do rapaz, Paulo chama a atenção da igreja. Paulo menciona o problema do rapaz, nomeia o pecado dele, mas não chama a atenção dele. Paulo chama a atenção da comunidade, da igreja. A igreja que deve julgar a sua própria pureza. Por isso, no versículo 2, Paulo vai para o plural, dizendo, contudo, ou seja, apesar de todo este cenário desastroso, vocês andam ensoberbecidos. O verbo andar aqui é um verbo que demonstra um estado uma situação, um estado de espírito dessas pessoas. Eles estavam ensoberbecidos, eles andavam ensoberbecidos, eles não se importavam com esta situação, e eles pensavam que esse pecado não traria nenhum tipo de consequência para a igreja. Nem sequer, Paulo diz, vocês lamentam a respeito disso, não chegastes a lamentar. Observe, irmãos, que aqui Paulo mostra que o pecado na igreja de Corinto parecia uma coisa muito normal. Quer dizer, havia o pecado, as pessoas sabiam, mas ninguém se importava, nem sequer lamentava, ou seja, não havia nenhum senso de arrependimento aqui, nenhum movimento para alguém questionar, dizendo, meu Deus, como alguém pode fazer isto? Era simplesmente algo comum, era uma igreja extremamente liberal quanto à sua prática moral, e por isso aceitava-se qualquer tipo de comportamento, inclusive este. Eles não lamentavam, e Paulo então
já no versículo 2, Paulo aponta para a necessidade de afastar da comunhão aquele que pratica esse tipo de pecado. Ele diz no versículo 2: para que fosse tirado do vosso meio. Então, a ideia de Paulo aqui é exatamente a ideia de que pessoas que cometem pecados, que são pecados graves e que mancham a reputação do nome de Deus por meio da igreja de Cristo, estas pessoas devem ser tiradas do meio. Tiradas do meio. Aqui é a ideia mesmo de um afastamento que pode chegar até mesmo à exclusão da comunhão da igreja. E novamente no versículo 2, Paulo mostra a gravidade do pecado. Ele diz: quem tamanho ultraje praticou. Ultrajar, meus irmãos, é um comportamento de irreverência. A palavra ultraje, ela significa uma pessoa irreverente, é uma pessoa que zomba, debocha da autoridade. Por exemplo, se alguém chama a atenção dessa pessoa por algum erro, ela simplesmente debocha, ela zomba da autoridade dessa pessoa, né? Aquele criminoso, por exemplo, que quando é preso pela polícia, ele fica rindo. A reportagem vem para perguntar e ele responde rindo: não, matei mesmo, foi bom e tal. E se me tirar aqui eu mato outro, né? É essa a ideia do zombador, é a ideia daquela pessoa irreverente. Paulo está dizendo que este rapaz, ele tinha esse comportamento irreverente. É como se ele dissesse: não, isso não dá nada não. Não é como se alguém chegasse para repreendê-lo: rapaz, como é que você está fazendo isso aí? Está todo mundo sabe. Não tem nada a ver não, nem meu pai importa, né? Quer dizer, aquela sensação de impunidade, de reverência, de zombaria. Então Paulo mostra a conivência desses irmãos de Corinto com um pecado tão absurdo, tão grosseiro, tão claro, tão público. Vocês não lamentam isso? Vocês não tiraram essa pessoa? Vocês continuam inchados, inflados, pensando que vocês são ultra espirituais? Tem alguma coisa errada, né? E aí no versículo 3, versículos 3 e 4, ele evoca o testemunho, primeiro a sua própria autoridade apostólica, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nós lemos aqui, né, em Mateus 28, o texto em que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a igreja cristã, ela é fundada na autoridade de Jesus Cristo. Toda a autoridade é de Jesus. Portanto, os apóstolos, eles agiam pela autoridade de Jesus. E isso dá, inclusive, aos presbíteros. Hoje, nós não temos mais apóstolos, mas os apóstolos elegeram os presbíteros. Por isso, os presbíteros, embora não sejam apóstolos, eles têm a função de prosseguir no governo da igreja, inclusive no governo disciplinar, que é o mesmo papel que Paulo exerce aqui em Corinto. Então, nesse momento, o apóstolo, debaixo da autoridade de Jesus, ele vai exigir uma postura disciplinar. Hoje, nós não temos mais apóstolos, como brinca o reverendo Augusto Nicodemos: apóstolo bom hoje é apóstolo morto, né? Porque os apóstolos mesmo foram os que morreram. Os de hoje não são tudo falsos, né? Hoje não tem apóstolo. Então, o apóstolo nós não temos, mas temos os presbíteros, que são aqueles que foram instituídos pelos apóstolos para que pudessem prosseguir no governo da igreja. Então, esse papel que está aqui nos versículos 3 e 4, é o papel que se exige dos presbíteros nos dias de hoje. Qual é? Olha lá, Paulo fala assim: veja que ele usa a primeira pessoa, é a sua autoridade apostólica, né? Na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo não estava em Corinto, ele enviou uma carta, né? Mas ele estava presente em espírito, ou seja, ele quer dizer o seguinte: olha, eu não estou aí fisicamente, mas eu continuo pastor sobre vocês pela autoridade apostólica que eu tenho. Eu recebi de Jesus a autoridade de julgar o procedimento da igreja, onde quer que ela esteja, né? Eu tenho essa autoridade. Já sentenciei. Olha que interessante, Paulo, ele já antecipa o que se deve fazer com esta pessoa que está cometendo este pecado. Já sentenciei o seguinte, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, e aí Paulo nomeia, ele traz outro adjetivo agora para esse pecado, né?
que é um pecado infame, ou seja, um pecado que tira a fama, que destrói a reputação, que destrói a fama da igreja, né? Que dá mau testemunho do Evangelho. Então, que a pessoa que cometeu este mau testemunho, a pessoa que cometeu este rebaixamento do nome de Jesus, seja, aí eu vou pular lá para o 5, entregue a Satanás. Então Paulo diz, eu já sentenciei isso, o que vocês têm que fazer é isso aqui, é entregar essa pessoa a Satanás, é isso que vocês têm que fazer, e vocês têm que fazer isso com a autoridade de Cristo. E aí eu vou voltar no versículo 4, como que nós então aplicamos a disciplina? Versículo 4 diz, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, ou seja, a igreja reunida, e o meu espírito, porque Paulo não estava presente, então ele está dizendo, olha, você já tem o meu voto, o voto do relator, o voto do relator é esta pessoa deve ser disciplinada, entregue a Satanás, deve haver disciplina. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir entre vocês, não com a autoridade humana, não com a autoridade de vocês, mas em nome do Senhor Jesus. De novo ele diz lá no versículo 4, a parte B, com o poder de Jesus nosso Senhor, por 2 vezes no versículo 4, ele evoca o testemunho do nome de Cristo, nome do Senhor Jesus e poder do Senhor Jesus, percebe? Porque todo ato eclesiástico, meus amados irmãos, deve ser realizado sob a autoridade de Cristo. Todo ato eclesiástico deve ser realizado sob a autoridade de Cristo. O que Cristo liga na terra, Ele o faz por meio dos seus presbíteros. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Ou seja, Deus concede autoridade para Cristo, Cristo concede autoridade para os apóstolos concedem autoridade para os presbíteros, para, em nome de Cristo, que é o primeiro que tem autoridade, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, em nome de Cristo se aplique o poder que nós chamamos poder das chaves, que é o poder de fechar o reino dos céus e abrir o reino dos céus. Portanto, quem entra e quem sai da igreja depende da autoridade dos presbíteros. Os presbíteros têm autoridade para dizer, você faz parte deste corpo, ou você não pode fazer parte deste corpo. Esta é a autoridade que os presbíteros receberam dos apóstolos, que por sua vez receberam de Jesus Cristo, que por sua vez recebeu do próprio Pai, de aplicar o poder das chaves, fechar e abrir o reino dos céus para aqueles que vêm até a igreja. Então Paulo está dizendo, eu já sentenciei, o meu voto já está pronto. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão se reunir, considerando que eu esteja com vocês, meu voto está aí, eu não estou presente, mas meu voto está aí, vocês vão se reunir e vão aplicar esta disciplina, que é entregar a Satanás esta pessoa, este autor de tal infâmia, para quê? Versículo 5, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, agora nós entramos então na sequência, né, que é exatamente o tópico deste versículo 5. Entender o que significa esta ideia de entregar a Satanás. Bom, versículo 7 aqui, aliás, versículo 5, né? Entregue a Satanás. Bom, primeira coisa, irmãos, todo pecado, qualquer que seja ele, exige uma postura rápida, franca e correta por parte da igreja. Qualquer pecado. Nós falamos aqui, né, que os pecados sexuais, eles são eleitos como se fossem pecados mais puníveis,
né? Pecados que devessem receber uma punição mais rápida e uma punição maior. Contudo, embora os pecados sexuais sejam de fato considerados pelas Escrituras como pecados mais agressivos, mas qualquer outro pecado, mesmo aqueles que nós consideramos menores ou de menor repercussão ou de menor consequência, deve ser tratado. Então, suponhamos que nós temos na igreja uma pessoa que tem um temperamento, que a Bíblia não chama de temperamento, a Bíblia chama de obra da carne. Uma pessoa que seja irascível, estupim curto, certo? Aquela pessoa que vai participar de uma reunião, de uma sociedade, que vai participar, e é uma pessoa que estoura fácil. Qualquer coisa que fala com ela fica emburrada, levanta, sai, ameaça não participar mais, tal, né? Aquela pessoa difícil. Bom, isso é um pecado. E esse pecado tem que ser tratado. Como nós vamos tratar esse pecado? Esse é um ponto importante que nós precisamos aprender. Mas que ele tem que ser tratado, ele tem que ser tratado. Ele tem que ser trazido à tona. A pessoa que tem um comportamento irascível é uma pessoa que precisa ser tratada. A ira é pecado. A ira pecaminosa, ela precisa ser corrigida, assim como os pecados sexuais. Correto? A questão é a forma de tratamento. Mas nós não podemos permitir na igreja uma pessoa que seja estupim curto. Ela precisa ser trabalhada para admitir este pecado e trocar a obra da carne pelo fruto do Espírito, que é longanimidade, mansidão, domínio próprio, correto? Que são opostos à ira pecaminosa. Uma pessoa na igreja que tem, por exemplo, determinados vícios, nós tratamos disso, né, no não matarás. Então, uma pessoa que tem compulsão por comida, por exemplo. Nós chamaríamos isso de glutonaria. Uma pessoa que não consegue se equilibrar e por isso ela traz problemas para si, né? Problemas graves de sobrepeso, de problemas de pressão, problemas de etc. É um pecado a glutonaria? Claro que é um pecado. A Bíblia nomeia este pecado. Então a pessoa tem que ser tratada. Ela tem que ser disciplinada, orientada. Ela tem que mostrar para ela que este é um pecado contra o qual ela deve lutar. Correto? Porque se essa pessoa não for ensinada, ela vai permanecer na sua prática pecaminosa. Então, eu citei aqui 2 pecados assim, que comumente a gente não chama de pecado, mas que são pecados, né? E há outros: fofoca, maledicência, espalhar boato, pessoa que vive fazendo fofoca na igreja, pecado grave, a pessoa que não controla a sua própria língua, que não tem domínio próprio, e tudo isso tem que ser tratado, né? Pessoas que têm problemas relacionados ao estilo de vida, a pessoa ela ganha X, mas ela quer viver num padrão como se ganhasse 10x, e aí com isso ela tem problemas, ela contrai dívida, ela vive uma vida complicada. Isso é pecado? Claro que é pecado. É um descontrole, é falta de domínio próprio. Então ela precisa ser repreendida quanto a isso. Ela precisa ser pastoreada, cuidada. É preciso mostrar a ela pelas Escrituras que ela precisa se equilibrar nessas questões, inclusive buscar ajuda, né, de pessoas que têm essa mesma situação, de irmãos mais experientes, de pessoas profissionais da área que possam ajudar, né, na administração das finanças, no equilíbrio emocional, todas essas coisas, porque ela precisa ser tratada. É um pecado, precisa ser corrigido. Então eu estou citando aqui situações que quase sempre a gente não entende como pecado, mas são pecado. E todos nós, irmãos, estamos sujeitos, viu? Inclusive eu estou falando aqui a vocês, certamente tenho pecados que precisam ser observados, não é? Certamente tenho pecados que talvez eu não veja como pecado, mas talvez um irmão olhe e diga assim: eu acho que o pastor está precisando de uma orientação naquele ponto, não é?
Todos nós, não há ninguém sem pecado, só Cristo, né? O único sem pecado, todos nós. Então, significa que todos nós precisamos ser disciplinados. Por isso que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Certo? O que é isso, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente? É este pastoreio coletivo. Se alguém percebe que eu estou cometendo determinado pecado, ou estou sendo inclinado para um determinado pecado, este irmão tem a obrigação pastoral de, com amor, chegar até mim e falar: pastor, vamos bater um papo aqui sobre isso, eu não acho que esse comportamento tal, né? Às vezes a gente fica meio com medo, meio com o pé atrás: mas se eu falar, vai que ele, né? Vai que ele fica com raiva de mim. Se ele ficar com raiva, vai ser um outro pecado, pior para ele, porque ele vai revelar insubmissão, vai revelar ira, quer dizer, vai só piorar. Então, nós temos que tratar uns dos outros. O que Paulo está falando aqui é isso: vocês se esqueceram de tratar uns dos outros, a ponto de um rapaz cometer um pecado gravíssimo e vocês estarem aí como se nada tivesse acontecido. Então agora eu vou colocar ordem nisso e vou disciplinar essa situação. O pastor Joel Bick tem um livro muito interessante que se chama assim: De Volta para os Braços do Pai. O subtítulo é A Cura para quem se desvia dos caminhos do Senhor. É um livro publicado pela editora Vida Nova, De Volta para os Braços do Pai. E nesse livro ele coloca o seguinte: se o pecado, se não controlado, o processo de se desviar dos caminhos de Deus leva à apostasia e à condenação. Isso porque todo pecado se inclina para o inferno e, portanto, deve ser tratado com severidade. Todo pecado. Todo pecado é uma inclinação para o inferno, porque é uma rejeição à lei de Deus, é uma transgressão à lei de Deus. Por isso nós devemos tratá-lo com severidade. Severidade aqui não significa que você vai ser mal educado, rígido. Severidade no sentido de retirar aquilo que está causando a dor. Eu fui subir no terraço lá em casa, né, e levando um negócio lá, e aí passou naquela madeirinha e entrou uma ferpazinha aqui. Isso aqui ficou uns 15 dias, que eu fiquei cutucando, só que ontem aí começou a inchar, começou a doer o negócio, sabe? Aí Fernandinha foi lá e pegou a agulha, uma lasquinha desse tamanhozinho assim, né? Se eu não tirasse, aquilo ali ia ficar doendo, inflamado, daqui a pouco ia amarelar, ia dar um pus, quer dizer, um negocinho minúsculo, mas talvez, 1 milímetro, não sei, 2 milímetros. Veja, então, o que você tem que fazer? Tira. Não deixa isso aqui em você, não, porque isso pode gerar um problema maior. Tira. Apareceu uma situação, tira. Certo? Vamos tratar disso. É isso que significa severidade. Não é ser mal educado, agressivo, ríspido, mas é tratar o que tem que tratar. Apareceu? Resolve. Não vamos deixar a coisa prosperar, porque deixar algo ruim prosperar, pode levar, como disse o pastor aqui, né, à apostasia e à condenação ao inferno. Então Paulo afirma aqui, como eu disse, irmãos, 2 ações para combater o pecado. Primeira: seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Jesus, no dia do Senhor Jesus. Segunda ação: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Eu digo aqui no meu texto, essas 2 ações por parte da igreja, reunida em nome do Senhor Jesus, versículo 4, né, como nós destacamos, são remédios para curar o pecado e trazer nova vida à comunidade cristã. Sem o tratamento do pecado, não há festa espiritual. Olha só o versículo 8. Por isso, celebremos a festa espiritual, não com o fermento velho, né? Paulo diz,
mas com os pães, os asmos da sinceridade e da verdade. Quer dizer, só pode haver festa na igreja, festa espiritual, alegria na igreja, se o pecado for tirado, se o pecado for tratado. O pecado, meus irmãos, ele abate. O pecado, ele traz tristeza para a igreja. Muitas vezes, o desânimo na igreja, desânimo mesmo, físico, tem a ver com pecados não tratados. Às vezes o pecado de um, como é o caso aqui, contamina e gera desânimo em toda a igreja. Quando um filho é disciplinado na presença dos outros, os outros naquele momento se entristecem, temem, mas depois que eles percebem o cuidado dos pais, e principalmente as consequências positivas daquela disciplina, todos se alegram, vira festa. Algumas disciplinas viram até piada, viram até meme em casa. Lembra, pai, aquele dia que o senhor me bateu por causa disso, tá, para você ver, né, pai? Vira meme, porque os filhos se alegram com o fato de os pais terem cuidado deles quando eles precisaram. A mesma coisa é na igreja. Às vezes a igreja está cabisbaixa, abatida, um irmão está em pecado, outro está em pecado, outro está em pecado, não trata disso, os relacionamentos começam a ser quebrados, porque eu não quero me relacionar. Não, aquele irmão você não pode falar nada com ele, que ele é estupim curto, ninguém trata do estupim curto do irmão, e aí começa a sentar do outro lado, começa a evitar o irmão, começa a ficar de fora. Por quê? São situações não tratadas, né? Situações não tratadas. Então, remédios para curar o pecado e trazer nova vida à comunidade cristã. Sem o tratamento do pecado não há festa espiritual. Só existe festa quando há restauração plena, que Paulo diz aqui na parte B do versículo 8. Paulo usa duas palavras, sinceridade e verdade. Só há festa espiritual plena, só há culto pleno quando há sinceridade e verdade. Um culto sincero, mentiroso, ele não existe. Falso, né? Sincero e falso, ele não existe. Como assim sincero e falso? Você pode ser sincero, mas desobediente. Você pode agir sinceramente, mas do modo errado, né? De uma maneira que o adorado ele não aceita a adoração. Então isso é desobediência. Foi o que Uzá fez com a arca da aliança. Ele foi sincero ao proteger a arca para ela não cair, mas ele foi desobediente quanto ao fato de tocar na arca, porque Deus tinha dito, não toque na arca. Então ele foi sincero, teve uma boa ação, mas ele foi desobediente. Então a festa, ela precisa ser obediente. Por isso que nós precisamos ser cuidadosos quanto ao fato de aplicar a disciplina que provém do Senhor. Bom, analisemos então as duas formas de tratamento propostas pelo apóstolo Paulo. Primeira, entregar o corpo a Satanás. Segunda, lançar fora o velho fermento. O que significam estas duas ordens do apóstolo? O que Paulo quer que nós façamos quando vamos aplicar a disciplina? Quais formas de tratamento? Então, entregar o corpo a Satanás. Eu vou ler aqui, irmãos, o texto que eu escrevi, para que eu possa seguir aqui o mesmo raciocínio, né? Olha só. Entregar o corpo a Satanás. Então, a palavra usada por Paulo para destruição, Paulo usa aqui a palavra destruição, né? Olhem aí, no versículo 5, ele diz assim, para destruição da carne. Essa palavra destruição, que é a palavra oletros no grego, aponta para uma destruição completa de algo, uma destruição completa de algo, tornando impossível repará-lo. Então a força dessa palavra é a seguinte: nós vamos implodir aquela coluna ali do meio, de maneira que ela não poderá ser mais restaurada. Não tem como você emendar os pedaços. Certo? Essa é a ideia. É uma destruição completa. Então, essa destruição completa, aí eu digo aqui, nesse caso, Paulo está ensinando o seguinte, que na disciplina,
o crente será excluído da comunhão do corpo de Cristo e exposto ao mundo por um tempo, a fim de que castigos sejam impostos a ele, com o objetivo de que sua carne seja completamente destruída, a fim de que ele reconheça seus pecados e se arrependa diante do Senhor. Esse é um texto que fornece a base necessária para a disciplina eclesiástica. Paulo não está defendendo que Satanás seja senhor definitivo dessa pessoa, mas ele está dizendo que esta pessoa deve ser fustigada com a vara da punição e experimente os sofrimentos implicados pelo mundo que jaz no maligno. Aí eu cito o pastor Calvino, num livro dele que é A Verdade de Todos os Tempos, que ele faz uma espécie de um breve catecismo, né, em que ele coloca assim, explicando sobre isso. Ele fala: castigar a malícia beneficia os próprios iníquos, ao passo que tolerá-la os tornaria mais obstinados. Levados à confusão pela vergonha, essas pessoas aprendem a corrigir os seus caminhos. Vou agora explicar com as minhas palavras aqui oralmente. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o seguinte: o mundo jaz no maligno. O mundo tem práticas pecaminosas tão vergonhosas que uma pessoa que é verdadeiramente crente, quando exposta ao mundo, ela vai começar a perceber que o mundo não é o seu lugar, o mundo não pode ser o seu lugar, porque aquela inocência que ela tinha na sua mente, no seu corpo, pensando que coisas absurdas não poderiam acontecer, ela agora começa a ver que o mundo tem não só estas coisas absurdas, mas outras muito piores. Então, o crente verdadeiro, ele vai ser exposto a estas coisas, e diante destas coisas, ele vai se enojar do pecado, e vai se arrepender do seu próprio pecado, e retornar para Deus. No entanto, se ele não for crente, ele vai se alegrar com estas coisas da impiedade, e permanecer na impiedade. Então é um teste. O que Paulo está dizendo é o seguinte: deixe que esta pessoa viva a vida que ela quer viver, para que ela mesma possa testar os sofrimentos do mundo e provar sua verdadeira fé em Cristo. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, espero que vocês me entendam bem. Vou até tomar uma aguinha antes de falar. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquelas pessoas que saíram da igreja, desviaram, filhos antigos da igreja, pessoas que passaram por aqui. Nós nos preocupamos com essas pessoas, mas o que Paulo está falando aqui é que nós temos de descansar o nosso coração, porque estas pessoas já experimentaram do Espírito Santo na igreja, elas já conhecem a verdade. Se elas estão afastadas da verdade e estão experimentando o mundo, isso é bom para elas, porque experimentar o mundo será exatamente um teste de fé. Não que você não possa chamar essa pessoa, ter contato com ela, convidá-la novamente para vir, orar por ela, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que descansar o nosso coração, porque muitas vezes algumas pessoas vão precisar mesmo se afundar na lama. Alguns dos nossos filhos que saíram da igreja vão precisar se afundar na lama, fazer besteira mesmo, ser expostos ao mundo, para testar a sua fé. Se eles realmente forem de Deus, se forem eleitos, ainda que seja no momento da morte, eles vão voltar.
Mas se não forem de Deus, não há nada que você possa fazer para que eles sejam de Deus, porque a salvação não depende de nós. Você já pregou a palavra para eles, você já ensinou a palavra a eles, você ora por eles, o resto é com Deus. Então a gente precisa aquietar o coração, entende? Não viver atribulado tentando fazer o papel que é de Deus, de converter a pessoa. Então aquiete o coração. Saiu, fique em paz. Talvez seja providência de Deus para que essa pessoa seja testada, exposta a Satanás, exposta ao mundo, exposta aos desejos da carne, para que ela possa exatamente perceber. Se ela for crente de verdade, ela vai dizer: não, peraí, eu estou no lugar errado. Filho pródigo, fiz besteira, eu estava na casa do pai, tinha tudo que eu precisava ter, achei que aqui era mais importante, aí comeu comida de porco, lavagem. Ele foi perceber naquela hora que ele precisava voltar para o pai. É isso que acontece. Há filhos da igreja que foram criados aqui, que cresceram aqui, experimentaram os benefícios da casa do pai, mas hoje estão na lama, comendo lavagem. Mas quem vai mostrar para eles que a lavagem é algo ruim é o próprio Espírito Santo do Senhor, não somos nós, não é você. Então descanse o seu coração. Aqueles que forem voltar, voltarão. Veja que o pai lá não foi atrás do filho, o pai da parábola. Ele não foi atrás do filho. Ele não saiu desesperado atrás do filho. Certo? Aí vocês podem estar pensando: ah, pastor, mas e aquela ovelha perdida lá de Jesus, que o pastor sai para buscar a ovelha perdida? Lembra que ali é ovelha, não é bode. O pastor sabe que ela é ovelha. É diferente. A ovelha que é ovelha, ela precisa ser buscada mesmo. Aquela ovelha ali se machucou. Aquela ovelha, ela está passando por uma dúvida espiritual, por uma crise de fé. Então essas ovelhas, o pastor tem que ir lá e cuidar, aconselhar, dar alimento, curar a ferida. Agora o bode não. Como nós vamos saber se é ovelha ou bode? Pelo fruto conhecereis a árvore. Existem desvios e desvios. Há pessoas que se tornam praticamente apóstatas. Para estas, Jesus diz: não lancem pérolas aos porcos. Porco, quem é o porco? É aquela pessoa que chegou a um estado de depravação tão grande que ela está no mundo, fazendo as coisas do mundo e não está nem aí para as coisas de Deus. Ela zomba de Deus, ela zomba de você. É aquele filho que foi criado na igreja, mas que hoje, quando você chama para vir para a igreja, ele ri de você. Ele zomba de você, ele zomba da igreja, zomba de Deus. O pastor John Piper tem um filho assim. Não sei se os irmãos sabiam disso. O pastor John Piper é um pastor muito conhecido, né? Pastor batista muito conhecido. E um dos filhos dele se apostatou e hoje faz TikTok para falar mal do evangelho que o pai prega. Como é que faz, né, uma situação dessa? Então, o próprio pastor Piper fala a respeito disso em algumas situações, né? Ele até uma vez usou esse próprio texto, eu me lembro, para justificar essa situação, né? Então tem coisas, irmãos, que nós não temos que fazer o papel de Deus. Então, voltando, entregar a Satanás, o que é? Então a igreja, ela tem determinado pecado para ser tratado, a pessoa, ela cometeu um pecado grave, ela é então chamada no conselho, o conselho percebe que ela não tem nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de percepção do pecado que ela está cometendo, do quanto esse pecado afeta a ela própria, ao corpo e a Deus primeiramente, e esta pessoa permanece endurecida. Portanto, Paulo está dizendo: entregue a Satanás, tire essa pessoa do meio de vocês, impeça que essa pessoa mantenha comunhão com vocês, para que o teste de fé seja aplicado, para que ela possa de fato ser colocada num lugar em que ela pense assim: me faz falta estar na igreja?
ouvir a palavra de Deus, participar da ceia do Senhor, isso me faz falta? Faz. Então eu preciso me arrepender do pecado e voltar para a comunhão. Não, não faz, eu estou vivendo bem aqui no mundo. Aquilo lá era só enganação, era só cerimônia. Tudo bem. A igreja, portanto, ela tem o poder de ligar e desligar, abrir a porta do reino e fechar a porta do reino. Ok? Isso é muito importante da gente entender. Segunda ação de Paulo, lançar fora o velho fermento. Vou ler aqui também o meu textinho. Significa que a igreja precisa se purificar completamente, não permitindo dentro da sua jurisdição pessoas que exponham ao mundo uma vida sem regramentos e sem pureza. A igreja é responsável direta pela maneira como seus membros vivem individualmente e pela maneira como eles se mostram na sociedade. Da igreja é exigida uma postura firme com relação ao testemunho. Ela não deve se comportar de maneira relaxada diante de casos em que se exige dela um comportamento exemplar. Novamente eu cito aqui Calvino, né, que ele diz assim: esta disciplina é indispensável entre os crentes, porque a igreja é o corpo de Cristo e não deve ser corrompida ou contaminada por membros presunçosos como esses aqui de 1 Coríntios, né? Os quais desonram a Cristo. Por isso, continua Calvino, é preciso que os santos não sejam corrompidos e ofendidos, como acontece por fazerem companhia a pessoas iníquas. Então, isso é o que significa, digo eu agora, né? Lançar fora o velho fermento. Porque, como diz Paulo, no outro lugar, lá em Gálatas 5:9, né? Um pouco de fermento também leveda toda a massa. E ele diz aqui, né, que no versículo 6 também, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Vocês não sabem disso, né? Vocês não sabem que um pouquinho de fermento vai produzir levedura em toda a massa? Então, meus irmãos, a ideia aqui é, resumidamente, diante de pecados públicos, que são pecados que desonram o nome de Cristo e prejudicam a igreja, aqueles que têm a autoridade de Jesus Cristo e dos apóstolos, que são os presbíteros, devem se reunir para julgar este pecado desta pessoa. Uma vez considerando que este pecado desta pessoa é um pecado público, agressivo a Deus, agressivo a ele próprio, agressivo à igreja, essa pessoa deve ser, portanto, afastada da comunhão, para que ela possa fazer o teste de fé, de maneira que ela mesma seja impactada pelo Espírito Santo do Senhor, se for crente, e perceber a necessidade que ela tem de retornar à comunhão. Caso ela não perceba essa necessidade, permaneça na prática do pecado, então essa pessoa deve ser definitivamente excluída do meio do povo de Deus, porque o teste de fé foi comprovado de maneira que ela não se mostrou uma pessoa arrependida, idônea, santa, salva e, portanto, membro do corpo de Cristo. Mas se daqui, depois de uns anos, essa pessoa, passaram-se 10 anos, 15 anos, e essa pessoa finalmente quer retornar para a igreja. Muito bem, ela passa novamente por todo o processo inicial de profissão de fé pública novamente, porque uma vez que ela foi excluída, a igreja entendeu, por meio do conselho, por meio dos presbíteros, que aquela pessoa não deu mostras suficientes de arrependimento. Então ela é considerada não crente. Se depois ela se converter, ou mesmo retornar, depois de um tempo em que foi excluída, ela precisa novamente vir diante de Deus, diante do conselho, diante da igreja, e dizer: eu creio nestas verdades aqui. Porque lá atrás ela negou estas verdades, como fez Pedro, por exemplo, né? Ao negar Jesus, quando Pedro negou Jesus, ele teve que fazer o quê? Readmitir de novo, quando Jesus: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele negou 3, Jesus perguntou 3. Ok? Sim, irmã Arminda.
Pois é, eu penso que sim. Deixe-me explicar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que é uma questão bem delicada, bem sensível, né, que afeta pais e mães, né, principalmente. Jesus fala assim, tanto Jesus quanto João, depois lá na sua carta, vai dizer que nós não devemos orar para aquelas pessoas que cometem o pecado para a morte. Nós entendemos que o pecado para a morte ali é a apostasia completa. É aquela pessoa que, tendo conhecido os caminhos de Deus, ela agora virou ao contrário e se tornou um pregador do anticristo, né? Ela se tornou um profeta do anticristo, ou seja, ela fala mal de Cristo, ela expõe negativamente a igreja, ela expõe negativamente a fé dos seus pais. Eu penso que por estas pessoas que são contumazes, que revelam apostasia, nós devemos, não que nós não devamos, digamos assim, nos preocupar com ela, no sentido de cuidado, ou mesmo de anunciar a salvação, mas há um limite. E eu penso que o limite é quando essa pessoa se torna mesmo um anticristão, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela tem casos, por exemplo, de pais que lidam com filhos que fizeram opção, por exemplo, por uma vida no campo sexual totalmente promíscua, às vezes mudando a sua relação, né, de transexualidade, por exemplo. Há casos assim. Eu conheço um caso assim, né, do filho de um pastor, né, que fez essa. Então, como você vai lidar com uma situação dessa, que é uma situação de pecado, é uma situação de afronta, é uma situação de uma perversão, talvez usando o termo de Paulo aqui, né, uma imoralidade tal, né? Então, essa situação é muito difícil. João diz que nós não deveríamos orar por estas pessoas que se tornam inimigas de Cristo, tendo conhecido o Evangelho. Então, esse é um ponto. Segunda coisa, nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos. O teste que a Bíblia diz que nós devemos fazer é o teste dos frutos. Há pessoas que se desviam e que são pessoas que elas permanecem com os seus valores cristãos. Por exemplo, elas permanecem obedientes aos pais, tornam-se bons pais de família, tornam-se bons maridos, são pessoas honestas, são pessoas que mantêm princípios cristãos, muito embora elas estejam afastadas da comunhão do corpo de Cristo. Eu penso que essas pessoas, elas possivelmente estejam enganadas acerca da sua própria condição espiritual. Elas sabem o que é, elas sabem dos princípios, mas elas não receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. Elas têm uma visão genérica do Evangelho e ainda não foram capazes de ser tocadas pelo Espírito Santo. Estas pessoas, eu penso que nós devemos orar por elas, nós devemos aconselhá-las. Se elas conhecerem o Evangelho, nós não precisamos ficar pregando o Evangelho para elas, mas talvez relembrando aqui e ali alguns pontos do Evangelho. Então é um outro caso, é uma outra situação. Então eu penso assim, que nós devemos, o que eu disse aqui, irmã Arminda, foi assim: nós não devemos andar ansiosos e ficarmos angustiados quanto a esse processo de afastamento que acontece na vida de uma pessoa. Por quê? Porque isso pode ser, como eu estou dizendo aqui, uma maneira de Deus testar a fé dessa pessoa. Então, ela conheceu o Evangelho, conheceu a fé dos seus pais, ela professou essa mesma fé, foi batizada na infância, batizada no momento da profissão, ela professou isso. Mas, por algum momento, ela se confunde em relação a isso, ela gosta das coisas do mundo e ela então resolve caminhar pelo mundo, passear pelo mundo, como o caso do filho pródigo. Se ela for de Deus, certamente
Deus a trará de volta. Porque Jesus disse assim: nenhum dos que me destes, eu perderei. Então, nós temos de confiar em Cristo, não no nosso esforço, não na minha pregação, não no meu argumento. Eu devo confiar que Cristo vai produzir a fé no coração daquela pessoa, ou restabelecer a fé, para atraí-la novamente. Então, por isso, os pais, principalmente, que são quase sempre os mais envolvidos e os mais preocupados com isso, eu penso que eles devem acompanhar como tem sido a evolução do meu filho. Ele está se afastando mais ou está se aproximando mais? E à medida que ele vai se afastando mais, talvez seja uma mostra de que de fato ele não é um convertido, pelo menos ainda, e que ele vai precisar talvez chegar ao ponto de ir à lama, como foi o caso do filho pródigo, para perceber a necessidade que ele tem de Deus. Se ele estiver se aproximando, quem sabe não seja a hora exatamente de que Deus está o atraindo de alguma maneira. Então esse discernimento, nós precisamos ter, e precisamos repousar o nosso coração, porque senão nós vamos viver tensos, atribulados, entristecidos, porque nós vamos sempre achar que depende de nós, quando na verdade não depende. Não há o que a senhora possa fazer, o que eu possa fazer. Eu às vezes vejo irmãos assim, muito tensos, pastor, o senhor tem que ir lá em casa, o senhor tem que visitar meu filho, o senhor tem que tal, fulano saiu, mas assim, às vezes eu fico até, a gente faz esse papel pastoral, eu acho que é importante, mas às vezes a gente fica até um pouco assim, constrangido, porque parece, ou dá a impressão, não é o caso aqui da igreja, mas são situações que eu já vivi, parece que o poder da conversão está no pastor. Tipo assim, se o senhor for lá, meu filho vai ouvir o senhor. E às vezes não é, Às vezes assim, a gente sente que os pais ficam ansiosos, mas isso não depende do pastor. Claro que Deus pode usar o pastor, não tem nenhum problema. Se for para ser eu, Deus vai me usar. Mas isso aí é Deus, não sou eu, Então, assim, é uma situação muito delicada, e a gente precisa ter esse cuidado, sabe, de não querer assumir o trabalho que é do Espírito Santo. Nós temos que fazer nossa parte, que é pregar o Evangelho às pessoas, orar por elas enquanto isso for possível, mas confiar que é o Espírito Santo que vai lá buscar, atrair, que vai trazer, Sem dúvida. Eu creio nisso, sabe, Ronaldo? Sim. Sim, pois é. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui, Deu 10h30, não vou prosseguir. No próximo estudo eu quero finalizar essa série, de estudos que nós temos feito, com o tópico da forma da disciplina. E aí eu vou utilizar tanto o finalzinho aqui desse capítulo, quanto Mateus 18,
que é aquele texto lá que diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai, chama, não é? E aí, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tal, aquele texto ali de Mateus 18, com a graça de Deus, no próximo estudo nós vamos tratar desse texto para a gente fechar essa série e aí concluirmos, né, esse tópico necessário para a nossa igreja, que é a disciplina do Senhor, ok? Eu tenho, irmãos, um material todo escrito, né, sobre esse assunto, que eu pretendia, né, eu pretendo colocar no presente, pretendo que seja um livro, né? Eu tenho uma série aqui de vários estudos. Ele está aqui hoje com, deixe-me ver, cerca de 120 páginas por aí. É uma apostila, né, em que eu trato da disciplina em vários aspectos, né? Então, por isso que eu estou usando esse material. Depois eu vou encaminhar para os irmãos alguns desses capítulos, para que os irmãos possam estudar também em casa, né, com a família ou individualmente. Eu posso encaminhar para os irmãos sem problema, né, esse material também, tá certo? Por isso que às vezes eu paro aqui e vou lendo, né, porque já está produzido. Foram lições que eu fiz, foram estudos que eu produzi sobre esse tema, né, da disciplina. E aí eu trato aqui da disciplina de filhos, trato da disciplina da autodisciplina, trato da disciplina eclesiástica. São vários aspectos, né, da disciplina. Eu coloquei o título como A Glória do Corpo de Cristo, a prática da disciplina espiritual para o cristão, sua família e igreja. Então eu tenho aqui, né, a necessidade da disciplina, os passos para a disciplina, disciplina e adoração, disciplina e instrução cristã, disciplina e discipulado, o exercício da disciplina mútua e a disciplina fundamental no lar, né? Então são vários tópicos aqui, e com a graça de Deus a gente vai tratando aí com os irmãos, né, ao longo do nosso ministério, tá? Mas é isso. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que nós devemos, por meio dos presbíteros que receberam a autoridade apostólica de Cristo, tirar do nosso meio tanto o pecado quanto o pecador, né? Para que o pecador possa avaliar o seu pecado, testando essa convivência no mundo, para que no mundo, se for da vontade de Deus, ele possa ser convencido do seu pecado e assim retornar à comunhão com a igreja de Cristo. Caso esta pessoa não seja verdadeiramente convertida, não seja um eleito, ela naturalmente vai se afastar ainda mais e não retornará ao corpo de Cristo, né? O fato é que a igreja precisa estar atenta a isto, para não permitir que pessoas não crentes façam parte do corpo, porque pessoas não crentes dentro do corpo vão produzir contaminação no corpo de Cristo. Então esse é o ponto importante, difícil, duro, mas importante, né, que nós precisamos aprender e refletir sempre que possível, né, sobre essa necessidade. Ok, meus irmãos? Vamos orar então, para a gente encerrar? Vamos ficar de pé, né? Eu vou pedir... O Mateus, pode vir aqui, Teteu, orar por nós, por favor? Deus nos dá um bom restante de dia, né? Lembrando que 5 horas tem a plenária da SAF para a eleição da nova diretoria e à noite o culto, né? Nós vamos introduzir o 7º mandamento: não adulterarás. Deus quiser, será um momento também abençoado. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por mais uma noite de sono que o Senhor nos deixe. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha. Te agradeço pela vida de cada um irmão presente aqui, aqueles que acompanham o culto de casa também, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Te agradeço pela mensagem hoje passada pelo pastor, Senhor. Que ela de fato entre em nossos corações, que traga entendimento, que traga edificação para as nossas vidas, Senhor. Continue usando ele na tua obra como instrumento
para trazer a tua mensagem para nós, o que o Senhor tem para nós. Abençoe o restante desse dia, nos nossos afazeres, e mais tarde também o culto mais tarde, Senhor. Abençoe a vida de cada um, essa oração que façamos de Jesus Cristo, que vive reino para todos sempre. Amém. Só agradecer, né, a presença dos visitantes aqui, ao lado do Bruno, né? Só me lembra o nome de vocês, por favor? Sábio? E? Iara? Sábio também? Beleza. Deus abençoe vocês, viu? Vocês já estiveram aqui outras vezes, né? Mas obrigado por mais uma vez estar conosco, viu? Deus abençoe. Mais algum visitante? Acho que não, né? Acho que não. Então, Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser. Um abraço carinhoso em todos.